como diminui. Bom dia, galerinha. Tiveram um bom tempo para dar uma relaxada, para botar... Aê! Demora, cara. Quando é que será que vão aprender, bicho? Quero chegar aqui um dia e dar minha aula gostosinha, sem ter que depois do assobio ser grosseiro com ninguém, beleza, galerinha? Uma hora tu vai aprender, que eu sei que tá rapidinho. Tu é de 2014! Oh, meu Deus! Desculpa a galera que não sabe explicar isso. Galerinha, então vamos lá. Na página 24, se tu não conseguiu fazer sozinho, tua situação é grave, tu precisa de ajuda. Porque a questão estava óbvia, certo? Alguns tiveram que me chamar para completar a tabela 1. Não é para te ofender, é para dizer a verdade. É grave a tua situação. Não conseguir, sem ajuda, completar a tabela 1, uma situação gravíssima. Observe na imagem o carro sendo abastecido com etanol em um posto de combustível. Lá está a plaquinha do valor, todo mundo vê aquela placa todo dia. Com base nas imagens, complete a tabela a seguir. Volume de etanol abastecido, 10 litros. Tu acredita que eu ainda vi gente fazendo 1,859 vezes 10? Se tu fez isso, é grave a tua situação. Está indo para o caminho do escuro, o caminho das trevas, o caminho do salário mínimo. Vem para o lado da luz. O sistema é decimal. Multiplicou por 10. É assustadoramente simples e fácil, certo? Se tu fez um multiplicado por 10 daquele jeito ali, é que tu está viajando na maionese. 20, se for 20 litros é o dobro. Outra, teve gente que não colocou o 9 atrás, totalmente errado, já não ganha nada na prova. Porque tu não obedeceu a placa, tu usou só 1,85, tu esqueceu do 9 que estava ali, outro absurdo. Então corrige, vamos! 18,59 vezes 2, que é o dobro, né? 18 vai 1, 10 mais 1, 11, vai 1, 16 mais 1, 17, vai 1, 2 mais 1, 3. 37 e 18. O dobro de 18 é 36, o dobro de 50 é R$1, dá 37, o dobro de 9 dá 18 centavos, claro. 30. Pô, basta somar esses dois, né? Não tem 30. Não tem 30, viajei. 40. 40 vezes 2 de novo. 2 vezes 8, 16 vai 1, 2 mais 1, 3. 2 vezes 7, 14 vai 1, 6 mais 1, 7. Muito simples, né, galera? Dá até sono essa questão. 50 litros. 50 litros eu posso pegar o 40 e somar com o 10. 9 com 6 dá 15, vai 1. Mais... Foi 1, né? Então 6, 7, 8, 9. 12 vai 1, 7, 8, 9. Confere, galerinha. Certo? Então não era normal que tu na tua idade, né, não conseguisse fazer essa tabela, sendo que estava tudo dito ali. Também não é esperado que o aluno não use o número que está na frente dele. Né? Muita gente eu vi ignorando o 9. Agora tu imagina se um dia tu é dono de um posto de gasolina. As pessoas que, né, não têm a matemática básica bem desenvolvida, elas pensam assim, ó. Não entendo por que aquele 9 lá. Eu nunca pago mais que centavos, eu só pago os centavos, eu não pago além dos centavos. Aí quando tu vender 100 mil litros de gasolina no teu posto, aí tu vai entender, certo? Que aquele 9 ali, ó, 1, 2, 3, 4, foi 90 pila. Certo? É o salário de um dia aí de um frentista. Aliás, um pouco menos, vai sobrar, né? Para 2 frentistas, eu acho. Se tu vender 1 milhão de litros no teu posto, a falta daquele 9 vai gerar R$900 de diferença na arrecadação. Certo? Beleza? E tem posto aí que vende, tá? Tem uns postos aqui na região mesmo que vende assustadoramente. A última casa faz toda a diferença ao longo de um ano na contabilidade do posto. Muito bem. Simples, né? Entendeu por que tem 3 casas após a vírgula, né? No valor da gasolina, né? Sendo que a gente só paga 2 casas após a vírgula. 2. Quais são as duas grandezas envolvidas na situação? Estava na tabela, volume e valor pago. 2 letra A. 2 letra B. Qual a relação de dependência entre as grandezas? Quando a gente fala relação de dependência, geralmente é para dizer se são diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou independentes. Dobrando o volume de combustível comprado, dobra o preço. Quadruplicando, quadruplica o preço. Então, as grandezas são diretamente proporcionais.
seguinte, ó, nem a tua nem a minha respondem exatamente o que ele quer. Porque na verdade quando ele falou a relação de dependência, ele também quer dizer quem que depende de quem. Então o mais correto ainda seria o valor pago depende do volume abastecido. Quando eu digo que as grandezas são diretamente proporcionais, na verdade eu estou dizendo que relação matemática existe entre elas, né? Certo? Que foi mais ou menos o que ele fez, colocou a relação matemática. Ele queria saber, na verdade, quem define quem. Certo? Não é um absurdo eu chegar lá com 100 pila, né? E falar, amigo, completa. Nesse caso, certo? O volume abastecido vai depender do dinheiro. Concorda comigo? Mas geralmente a gente chega lá, né? Se o cara não é muito fodido, ele chega lá e fala, completa. E aí tu vai lá e paga. Concordas? Aí o valor a ser pago vai depender do quanto tu abasteceu. Concordam? E como aqui na nossa tabela ele já tinha definido o valor, o volume, quem foi definido posteriormente, então quem era a variável dependente era o valor. Então o valor pago depende do volume abastecido. Essa era a resposta que o cara esperava, na verdade. Essa que eu acabei de sublinhar. Abastecido. Certo? Abastecido. Obrigado. Que a Fafá não veja, né? 2 foi, não tem letra C ainda. Pode-se afirmar que o valor a ser pago está em função da quantidade de litros a serem abastecidas? Sim. Letra D. Usando Y para representar o valor a ser pago e X para a quantidade de litros abastecidos, qual a expressão algébrica que relaciona X e Y? Y é igual 1,859 vezes X. Então uma funçãozinha aí. Aqueles quadradinhos que eu pedi para vocês lerem, ó. Grandeza é tudo que pode ser medido. Alguns exemplos: comprimento, área, volume, peso, temperatura. Né? Grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. O professor de física falou sobre isso. Ali também está a resposta do ali naquele quadrado? Não acredito. Deixa eu ver. Não, na amarelinha aqui embaixo. Ah, meu Deus, as respostas, cara, essa apostila tem sempre isso. As respostas estão sempre na própria apostila. Ou seja, só o cara que está babando azul em cima da apostila não enxerga as respostas. E eu te falei, né? Leia os quadradinhos, leia cada maldita informação da apostila. Pra galera ir aprendendo. Tu aprende muito mais dentro da apostila do que assistindo a minha aula. É assustador saber disso, né, cara? Tu lê muito mais, aprende muito mais lendo a apostila do que assistindo a minha aula. E eu até arriscaria dizer qualquer aula. Pode ser a melhor aula do mundo, que não é a minha, óbvio. Tu aprende mais estudando em casa, pelos livros, pela apostila. Tem pesquisas que deixam isso muito claro, na verdade. Interessante, né, cara? Na matemática, o conceito de função está relacionado à dependência entre duas grandezas. A situação apresentada anteriormente é um conjunto, é um exemplo de conceito de função que, como qualquer outra função, pode ser representada por conjuntos. Dado o conjunto A, que representa o volume de etanol, e o conjunto B, que representa o valor a ser pago, formados pelos elementos da tabela, pode-se construir o seguinte diagrama, né, que é diagrama de Venn o nome. Observe que todos os elementos do conjunto A estão associados a elementos do conjunto B. Era a primeira coisa importante de função, né? Não pode sobrar cara do domínio sem amiguinho no contradomínio. Obrigado, amigo. Cada elemento do conjunto A está associado a um único elemento do conjunto B, ou seja, flechinha se dividindo para ir para o contradomínio é um absurdo, certo? São as coisas que não podem acontecer, senão a coisa deixa de ser função. Lá na página 25, a notação para a lei de associação que define a função dada é y igual na resposta de novo, cara. O amigo tem razão, está tudo respondido já na apostila. Então tu vê que absurdo é tu não conseguir responder. Só mostra, pai, que teu filho nem leu a apostila. Puxa a orelha, pai, tira celular, tira a internet que ele vem pro lado da luz. Rapidinho, vai demorar menos de uma semana, pai. Juro. Aí, ó, isso eu queria comentar, ó. Além do y, uma outra forma muito mais elegante e ninja de representar uma função é f de x. É muito mais ninja, é muito mais legal f de x. Por quê? Por que será que escrever y é meia boca e escrever f de x é ninja? E não é só isso, porque olha só, se eu for calcular o y para x igual a 10, como nós fizemos na tabela, ao escrever a resposta, só se eu me lembrar, né? Quem é que eu usei como x mesmo? Quando tu usa o f de x,
tu coloca no lugar do x o x que tu usou. Então, olha como é mais completa essa informação. Ela está te lembrando, olha, o y deu 18,59, mas o x que tu usou foi o 10, ó. F dx. Só por isso que ela é melhor. Certo? Frescurites que podem fazer a diferença aí no futuro. Ou seja, como y é uma função de x, então y igual a f de x, claro. Y e f de x, então ali, tem a mesma representação. Outros exemplos, aí ele dá vários exemplos legais ali, ó. Disse que a relação A em B, dada pela expressão y igual a blá blá blá, é uma função de A em B, que pode ser representada por f de A em B. É assim que se lê, ó. Função de A em B. O A é o do, e ali é o, como é simples. Neste caso, como o valor de y depende do valor de x, y é a variável dependente, o valor a ser pago, e x a variável independente. Não que na nossa vida nós não possamos inverter isso, como eu falei, de chegar com 100zão pro cara e falar, bota 100 pila de gasolina. Nesse caso, o y e o x vão mudar de posição aí, né? Interessante esse detalhe. Quadradinhos mágicos. Dado dois conjuntos não vazios A e B, e uma relação f de A em B, esta relação f é uma função de A em B, indicada por quando cada elemento x pertencente a A está associado a um único elemento y pertencente a B. Até parece que se o cara me escutou falar a aula toda sobre função e depois leu a apostila, eu duvido que ele não absorva. Ele falou milhões de vezes a mesma coisa. E para o cérebro passar uma coisa da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, tens que deixar a informação bastante tempo na memória de curto prazo. É por isso que quem estuda pouco se arromba. Porque vaza da memória de longo prazo. Certo? É isso aí. Desta forma, analise os seguintes exemplos. Agora está começando a ficar legal. Não te esquece, cara. Não ler a apostila é um crime contra o teu futuro, contra a tua família, contra os teus futuros filhos. Certo? Porque tu fica menos. Só isso. Agora vai! Começando a aquecer agora. Bela manhã para aprender matemática. Dados os conjuntos A, 4 e 9, B, menos 2, 2 e 3, cuja relação A em B é expressa por y ao quadrado é igual a x. Bom, que loucura. Um conjunto tem o 4 e o 9, o outro conjunto tem o menos 2, o 2 e o 3. Diz que a relação é y ao quadrado igual a x. Esse é o x, né? É o domínio. Bota 4 no x e procura ali dentro quem que tem resposta. O menos 2 e o mais 2, está feito isso ali do ladinho, né, galera? Bota 3. 9 ao quadrado não dá 3. Ah, ali, né, o 3, né? 3 vezes 3, 9. Então essa é a relação. Legal. Representado na forma de conjuntos. Ele colocou do ladinho. Este exemplo é uma função? Justifique. Não. Claro que não. Pois um elemento do domínio tem dois correspondentes no contradomínio. Contradomínio agora é tudo junto, eu acho, né? Não sei, precisa aprender uma fala. Domínio. Muito bem. Eu lembro que eu tinha uma preguiça infinita de escrever qualquer coisa na tua idade. Era um sofrimento, era um parto para mim escrever alguma coisa. E eu custei a me recuperar disso. Até hoje, cara, quando eu faço a redação do vestibular todo ano, eu me sinto desconfortável ao escrever. E eu te confesso que esse último ano eu tirei uma nota boa na redação, né? Vale 15 pontos a redação, né? Eu tirei 10, alguma coisa. Mas ano passado eu tirei abaixo da média, cara. Tu vê? Eu sou adulto, li muito mais que a maioria de vocês, escrevi muito mais que a maioria de vocês, mas como eu não exercito no dia a dia redação, eu continuo escrevendo mal e porcamente. Eu faço vestibular todo ano para aprender para provar para os alunos que eu tenho condição de dar aula, né? Porque eu conheço um monte de professor de física e matemática que se fosse fazer o vestibular da USP tomava pau.
tirava abaixo da média na matéria que ele dá aula, não no resto. Entendeu? Então a minha obrigação, de certa forma, é ir ultra bem em física e matemática quando eu faço vestibular da USP, né? De preferência gabaritar, né? Certo? Então é de certa forma uma obrigação moral minha fazer um vestibular todo ano. Eu acho que todo professor, se eu fosse dono de escola, eu ia obrigar meus professores a fazer vestibular todo ano. Obrigar, e queria ver o desempenho. E tu me traz teu desempenho, que se tu for mal, meu querido, eu vou contratar alguém que entenda da tua matéria. Concorda comigo? Era meio óbvio, né? Mas pouca gente faz isso, infelizmente. Bom, vamos que vamos. O Brasil um dia vai melhorar, meu querido. 2. Dado os conjuntos A, blá blá blá, B, blá blá blá, tá tudo aí na tua apostilinha, cuja relação de A em B é expressa por y igual a 3x menos 1, representado na forma de conjunto, tem-se, olha que interessante, galera, o conjunto de saída era menos 1, 0, 1 e 2. O conjunto de chegada é menos 4, 2 e 5. Quando eu boto menos 1, dá menos 4. Por isso a flechinha. Quando eu boto 0, dá menos 1. Não tem? Ó! Quando bota 1, dá 2. Olha que meigo. Quando bota 2, dá 5. Putz, olha aí que absurdo. Um cara do domínio sobrou. E ele pergunta, ó, é uma função? Pela madrugada, vai dizer que isso aqui não é para criança pequena? Não. Pois tem um elemento do domínio que não possui correspondência no contradomínio. A outra, tá, galera? Eu tinha te dado tempo para fazer essa tarefa na sala. Imagina, pai, era para ter feito na sala, pai. E teve gente que não fez nem na sala, nem em casa. Essas pessoas eu não posso ajudar, eu não posso ensinar matemática para esse tipo de gente, eu não posso. É impossível, certo? Só para tu saber, eu lavo a minha mão, aí tu te vira depois. Outra coisa que acontece às vezes, eu sinto que às vezes o cara já não fez a tarefa e ele não está nem aí para a matéria, para a correção. Eu vou no final da aula, eu vou no caderno dele, vejo que ele não corrigiu nada e tiro outro ponto de participação. Então o cara que é gênio, numa aula, pai, ele perde 2 pontos de participação. Um por não ter feito, outro por não ter corrigido. Ou seja, é obrigatório corrigir. Se depois eu passar na tua apostila, isso pode ser no final do ano, tá? Às vezes dá uma louca no final do ano e você pega todas as suas apostilas, todos os seus cadernos, traz aqui no último dia de aula que eu quero conferir. Aí eu vou lá, pego isso aqui que foi corrigido lá no início do ano e vejo que está escrito errado essa resposta que foi corrigida no quadro. Eu tiro o ponto de participação, lá no final do ano. Tu vê como eu sou doente, né? Só para te mostrar que se tu for vadio, eu vou te pegar. E vai reprovar. Vadio não passa. Não. Então, ó, uma da página 25, né? Aquela para fazer. Analise esses diagramas que representam a relação A e B. Verifique se é ou não é função. Pô, cara, eu acredito que se o cara fez os exercícios, ele acabou aprendendo o que a questão queria, né? Então, olha só a primeira relaçãozinha ali, ó. A primeira relaçãozinha era assim, ó. E aí, alguma das restrições que nós vimos para as funções? Não. Não tem sobrando nenhum aqui no domínio e não tem flechinha se duplicando para cima do contradomínio. É função. É assustadoramente simples. Letra B. Domínio contra domínio, 3 numerozinhos aqui, 2 numerozinhos lá. Porém, olha o que está acontecendo ali, ó. 2 flechinhas se encontrando no contradomínio. É ou não é função? É função. O que não pode é o contrário. É função. Continuando. Senta direitinho, querido, que eu não consigo ver isso. Putz. É função? É função. E tu não escreveu o que é ou não é função, tu só assinalou, né? Tu assinalou o que é. É? É ou não é? Certo? E esse aqui é, e tu não está corrigindo, perdeu o ponto de participação. E eu acabei de avisar, cara, é campeão! Yeah! Oh yeah! Yeah! Puta! Deus, cara, como pode? Eu fico doido, bicho, eu devo ser retardado mental, só pode, cara. Porque, né, cara, não é possível, cara, isso é incrível, isso é gênio. Gênio. É gênio incompreendido, só pode ser. Ah. Fica
fica vadiando na minha aula. Fica vadiando. Obrigado, Felício. Passou, agora já estou alegre de novo. Então vamos que lá. Galera, é para prestar atenção e para corrigir. Eu quero ver certo e errado nessa apostila. Eu quero ver tu arrumar a tua vida, cara. Pela madrugada. Pai, me ajuda, pai. Porra, chamar o pai, olhar na cara do pai e falar, porra, pai, tem uma coisa errada, pai. Pelo amor de Deus, como é desagradável isso. Ah, agora eu estou calmo. Letra C. Letra C é o seguinte, ó. Letra C é o seguinte, bolinha, 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 são numerozinhos, tá, meus queridos? Olha lá que delícia. Oh, não é. Não é porque sobrou. Como é difícil a matemática. Todo mundo concentradinho, corrigindo? Ah, que bom. Letra D. Te juro, cara, hoje tu me odeia. Daqui a 10 anos tu olha pra trás. Pô, o Otávio é um cara honesto, cara. Um cara decente. Pô, ele queria nosso bem, é verdade. Vai acontecer, tu vai ver. Tu amadurece, o processo muda dentro do teu cérebro. Loucura, né? Eu também, cara, o professor me deixava eu vadiar quando eu era mais novinho que tu, eu achava legal, aquele professor é legal. Deixava a galera vadiar na aula. E eu, agora vem aquele cara que tem que fazer um monte de exercício, ai que merda. Aí o cara amadurece e vê que o merda era o outro, entendeu? As coisas se invertem. O queridão, quando tu era guri, tu vê, meu, aquele cara não gosta, cara, não faz nada. Não faz exercício, não exige do meu cérebro. Fica ligado, cara. Tem cara que parece amigo e não é, bicho. Loucura, né, meu? É uma vida complexa. Então vamos que vamos. Olha lá. Oh, que delícia. Porém, um sujeito com 2 correspondentes não é função. Beleza. Letra E. Bela manhã para aprender física, para aprender como é que se age na vida. Seriedade, responsabilidade. Letra E e letra F. Senhor, eu não estou vendo os teus numerozinhos, professor. Eu não estou copiando, meu querido. Ô, pessoal, Fala, meu querido. tem 2 E. Tem 2 o quê? 2 E. Ah, o E. Não, tem toda a razão. Obrigado, cara. Então, olha só. 1, 2, 3, 4 numerozinhos, 2 flechinhas e tá sobrando. Então não é. É sim, porque sobrar no condomínio pode. É função. Já te expliquei também, né? Que quando tu erra, o ideal é tu marcar que tu errou e corrigir do lado. Pra na hora de estudar, tu perceber, putz, eu já errei isso. Não posso errar isso de novo. Quando tu vai apagando tudo, dando tudo certo, teu pai olha a tua apostila, meu Deus, meu filho é um gênio, ele não erra. Ilude a ti mesmo, ilude ao teu pai, ilude a todo mundo. E não faz bem pro teu cérebro. Então o certo para quem erra é marcar que errou, botar um asterisco e corrigir do ladinho para saber que errou e não cometer o mesmo erro. 3 numerozinhos no domínio, 3 numerozinhos no contradomínio, porém, 2 ilegalidades acontecendo. Primeira ilegalidade, 1 elemento do domínio com 2 correspondentes do contradomínio. Segunda ilegalidade, não poderia ter sobrado elemento no domínio, não é função. Pá, mas que tarefinha micha, hein, pai? Eu prometo que eu vou melhorar, pai. Cara, eu tô seco para te ensinar intervalo. Nós vamos aprender agora a fazer união, intersecção, diferença entre conjuntos com infinitos números. Tu imagina tu fazer aquilo que tu fez na prova, só que usando infinitos números? Dá quase a sensação de que é impossível fazer união de elementos com infinitos números, perdão. Dá quase essa sensação, mas nós vamos ter uma técnica muito criativa para fazer isso. Vai ser logo que eu vou te ensinar, mas antes, lá na página 29 tinha mais tarefinha, pai. Conferisse, né, pai? Tinha? Não, direto 29. Parabéns, fazer a mais nunca é ruim. Fazer a mais só ganha parabéns e admiração. E outra, né, cara? Se tu ficar, putz, será que eu acertei? Vem no apoio, nós vamos detonar toda a apostila que tu fizer extra. Certo? Aliás, é assim que eu gostaria que fossem os apoios. A maioria da galera chega no apoio e pede aula que eu já dei, que tá na internet, cara. Loucura, né? Loucura, pai, loucura. Viagem total. Aí, o que é a assistência boa? O cara pega, professor, essa questão aqui, ó, que tu não fez, eu fiz, podia corrigir pra mim? Putz, aí o cara vai ao infinito e além, vai dominar o mundo, só isso. Página 29, estudo o domínio da imagem do contradomínio de uma função. O certo é tu ler tudo aquilo ali, anotar as dúvidas, certo? Se tu não leu, tá perdendo, vai ser menos no futuro, é tu que decide. Eu não vou ficar
cara ainda apostila o tempo inteiro, entendeu? Você tá valendo ali uns pouquinhos pra tu sentir que é o que tens que fazer, sabe, pai? Então vamos lá. Troca de ideias. Essa tem até exemplo no quadro. O domínio é um conjunto formado por todos os elementos, os valores possíveis da variável independente x, para que a relação A em B, B igual aos reais, seja uma função. Qual é o domínio de cada uma das funções? Essa é a questão da próxima prova. Tu viu o que ele está te dizendo, cara? Essa é uma função de A em B, onde o B são os reais. Tu consegue imaginar algum número x real que eu bote aqui, cuja resposta não vai ser real? Menos 4,5. Menos 4,5 dá zero. Zero é real? É, então pode. Tem algum número que tu imagina, número real, que colocado no x não dá para multiplicar por 2 e subtrair 9 porque a resposta não vai ser real? Qualquer maldito número real que tu colocar no lugar do x, tu multiplica por 2, subtrai 9 e continua um número real. Ou seja, o domínio dessa função são todos os números reais. Exatamente como o exemplo que eu fiz na sala. Isso no começo é meio confuso, porque o aluno, como assim, professor, não faço cálculo, não tem um cálculo para fazer aí, então... Tem cálculo nenhum. Eu só estou te perguntando quais números eu posso colocar no x para que esta conta termine em real. Já que ele falou no enunciado. Claro que tu leu o enunciado, né, cara? Claro que tu leu o enunciado. Esse que eu li agora para ti. Então, ó, tem que dar o real. Como não existe nenhum número real que multiplicado por 2 e subtraído 9 dê imaginário ou dê uma coisa do além, então qualquer número vale ali no x. Domínio igual aos reais. Letra B. Na letra B ele fala que a função de x é igual a menos 3x mais 2. Com... Agora, olha só, ele está te avisando, eu não quero que x seja menor ou igual a 1 e eu não quero que x seja maior que 12. Quando ele está falando isso aqui para ti, ó, ele está querendo que tu obedeça isso. E esse está falando do x. E o x é o cara que tem a ver com domínio. Então quem vai ser o domínio para a função de cima? É x pertencente aos reais, tal que aí eu obedeço a ordem do fabricante da função. O fabricante da função pediu, ó, cara, só usa isso aqui. Eu vou dizer amém, claro, meu querido, tu que manda, tu que fez a função. Eu entendo, cara, que o cara que está começando a ver isso fica uma coisa meio doentia. Como assim, senhor? Não fiz conta nenhuma. O cara já me deu a resposta ali. A resposta estava ali, é para tu te acostumar a obedecer a sugestão, aliás, a ordem que o fabricante da função criou. Aí só para ficar elegante, domínio igual, abre chaves, x pertence aos reais, tal que, e aí a restrição que o fabricante ordenou. Mas as legais são aqui, quer ver? Ó? Vai começar a ficar legal é agora. Essas duas primeiras eram muito bobas, eu confesso. Foi no terceirão só que eu aprendi isso de verdade, tá? Só para te saber. No primeiro ano, o professor Mali explicou o domínio de uma função. Ele explicou o que era a função, ensinou a botar o númerozinho ali, fazer a continha, aquilo que eu estou aprendendo no fundamental. Só no meu terceiro ano que eu aprendi o que eu estou te ensinando hoje. Letra C, eu me recuperei, tu viu, né? F de x é igual a raiz de x. Opa! Se eu quero que a resposta seja um número real, eu tenho que tomar cuidado com aquele x ali. Só pode ser número ou zero. Ou zero, porque quando a gente fala do positivo, né? A gente esquece do zero, certo? Que não tem sinal. Concorda comigo? Zero é zero. Então só não pode ser. Se não pode ser negativo, eu escrevo que aquela coisa tem que ser maior ou igual a zero. Porque se for negativo, raiz quadrada de número negativo dá um número i. E ele não quer que dê imaginário, ó. Mas olha que interessante. Se o contradomínio fossem os números complexos, aí poderia, cara, colocar um cara real ali no domínio. Interessante, né? Mas só o cara que está um pouquinho mais avançado não se confunde com essa ideia. Como ele me disse que o contradomínio são os reais, para que a raiz quadrada de um número qualquer seja real, este número qualquer não pode ser negativo. Então vamos escrever o domínio de maneira elegante. D igual, obrigado.
Obrigado, amigo. Abre chaves. X pertencente aos reais. Tá o quê? Pronto, aí fica padrão internacional de qualidade, meu querido. Letra D. Letra D. Opa, igualzinho, ó. F de x é igual a raiz quadrada de 2x menos 8. Opa, já que é raiz quadrada, é quadrada mesmo? Já que é raiz quadrada, eu escrevo 2x menos 8. Claro, pô, igual a questão anterior. Já que é uma raiz quadrada, eu não posso admitir valores negativos dentro dela. Então eu escrevo que o que está dentro dela é maior ou igual a zero. Soma 8 em ambos os lados. Divide por 2 ambos os lados. X maior ou igual a... Aí tu vai para a parte de elegância. Domínio igual. X pertencente aos reais, tá o quê? X maior ou igual a 4. Simples assim. Aquilo ali foi um erro de impressão. Na minha, ela também tem um 8 sobre 2, que era para sair na minha só aquilo ali, certo? Não na de vocês. Mas depois na minha ele continua, ele bota 4, ele faz a divisão, certo? Isso é importante perceber, deu um probleminha na impressão dessa apostila, veio com parte das soluções, olha que absurdo, certo? E aí veio assim 8 sobre 2 pra galera, né? E é natural que tu desconfie de mim. E aí tá ali, ó, claro que 8 sobre 2 é 4. Certo? Eu nunca confio nos meus professores, não recomendo que tu confie em mim, não recomendo que confie em mim, eu sou humano, eu não confio no meu pai, na minha mãe, no meu filho, na minha irmã, na minha namorada, porque ser humano é um bicho que não se confia, porque erra, é falível. Eu erro todo dia, não confiem em mim, é natural. Duvidem sempre do que eu falo. Vão procurar com outras pessoas se é verdade o que eu falo. Isso é fundamental, fundamental. Eu duvido de tudo e de todos. E eu era um patinho, sabe, cara? O cara falava, ontem eu vi um cara roxo na rua. É mesmo, cara, que legal. Eu fazia todo dia, patinho. Caía nas pegadinhas da galera, entendeu? E depois de adulto as pegadinhas ficam piores, cara. Eles vão te falar que existem espíritos, que, sabe? E é tudo piadinha. Aí eu digo, não acredito. Enquanto eu não ver, eu não acredito. Entendeu? Simples assim. Não vi, eu não acredito. Só acredita vendo? Só acredito vendo. E pelo contrário, eu acho que se eu ver um dia eu vou achar que eu estou louco, vou procurar um psiquiatra para ver se eu me curo. Certo? F de x é isso aí, galera. O Otávio não acredita na alma. Loucura, né? Eu acredito na carne. Morreu o cérebro, para mim acabou. Loucura, né, cara? Tomara que as religiões estejam certas e que existam vidas após a morte, mas eu não acredito. 2x menos 5 sobre x mais 8. É por isso que eu vivo a minha vida intensamente, né, cara? E com responsabilidade. Que a hora que acabar, acabou. Então, que seja bem vivida. Que eu possa ter uma graninha para fazer alguma coisa, viajar nas férias, talvez, né? É o mínimo que eu espero de mim. Vamos que vamos. E aí? O que de mal pode acontecer nessa conta? Em base, negativo pode, que agora não tem mais raiz. Olha como a gente tem que estar pensando. Você tem que meu amor? Ama a tua coluna é coisa fundamental na vida. Aonde? Pode falar. Então, olha só, galerinha. Tu viu como a galera foi mecânica? O pessoal parou de pensar. Tinha uma raiz, eu disse que era maior que zero. Tinha uma raiz quadrada, eu disse que era maior que zero. Aí a raiz desaparece e a galera vem zumbizada. Maior que zero. Isso não é participar da aula, pelo amor de Deus. É uma situação totalmente diferente. Aqui em cima eu não tenho restrição nenhuma, pode dar o número que for. Só que nós estudamos esse ano que divisão por zero dá um número infinitamente grande ou pequeno, por incrível que pareça, mas é um número infinito na sua extensão. Por isso que nós não podemos permitir que isso aconteça. Então eu pego o cara de baixo e escrevo. Não pode dar zero, diferente de zero. Subtraindo 8 em ambos os lados, x diferente de menos 8. X diferente de menos 8. Para ficar elegante, chique. D igual aos reais, x diferente, ninja. Não vou embora. Vou fazer a letra F. Letra F. Olha que bonitinha essa, a mais bonita, a mais legal. De novo, ó, x na parte de baixo. Se der zero ali, vai dar encrenca. X ao quadrado, menos 4. X ao quadrado, somando 4 em ambos os lados. E agora eu quero ver se tu lembra. Raiz de 4.
X é igual, diferente no raiz de 4. E agora? Quero ver se tu É a lembra. mesma coisa. Quero ver se tu lembra. Trai a Tô raiz, escutando, tô escutando. trai a raiz dos dois lados. Raiz dos dois lados, mais ou menos. Quando tu coloca a raiz dos dois lados, tem que botar o mais ou menos, senão tu perde uma informação. X é diferente de mais ou menos 2. Concordam que isto aqui ó, ficaria igual, né, se fosse 2 ou menos 2? É isso aí. Então, domínio para essa última função. Domínio x pertencente aos reais está o quê? X diferente de menos 4 e x diferente de 4. 2. Alzheimer, Alzheimer. Tu vê, né, cara, como o cérebro é. Eu acabei de escrever 2 ali, vou copiar, copio 4. Que perigo, né? Se eu não conferisse as minhas provas antes de entregar, eu não tirava 10 em tudo. Muito bem. Obrigado pela paciência e pela atenção. Faltou corrigir alguma coisa ainda, né? Quando vai dançar o funk, então? Ah, cara, isso aí tá ficando complicado, mas eu vou dançar, eu juro. Pessoal, de tarefa, eu quero que tu leia aquela parte de sistema cartesiano ortogonal, só leitura. E aquela parte de intervalos, página 26 e 27, página 30 e 31, para se preparar para as próximas aulas. Confere essa leitura, pai, obrigado.